Olá, estudante, tudo bem? Bom, estou aqui agora, vou dar uma aula específica sobre alguns tipos específicos também de migrações, ok? Especialmente voltado aí à situação do Brasil, então aí o aspecto demográfico brasileiro, mas também você pode utilizar isso, na verdade, para cenários mundiais. Vários países também enfrentam essas situações de migrações específicas. Então eu estou aqui, minha proposta é falar de duas migrações que aparecem com frequência nos vestibulares, e pode causar uma certa confusão. Na verdade, poderia, não vai mais causar confusão. Você está aqui assistindo esse vídeo, então você vai ali, obviamente, gabaritar toda vez que aparecer qualquer questão sobre esses assuntos. Legal? Bom, primeiro que eu vou falar para vocês sobre a transumância. Já ouviu falar? Transumância? Uma palavrinha não muito comum aí, transumância. Transumância. Já ouviu falar? Já ouviu? Não lembra? Não tem problema, vamos falar agora. O que é transumância? Transumância é um fluxo migratório que acontece de forma sazonal. Lembra dessa palavra? Sazonal. Sazonal é porque acontece em determinadas épocas do ano. Essa sazonalidade, ela geralmente ocorre porque essa migração tem uma lógica, obedece uma lógica de atividades da agricultura ou da pecuária. Vamos colocar isso aqui para ficar bem fixo na sua cabeça? Transumância. Então, temos aí um fluxo migratório sazonal, olha a palavra que eu falei aí, sazonal, deixa eu dar uma ênfase aí no sazonal, para você não perder o foco, sazonal, que acontece, portanto, em determinadas específicas épocas do ano. Fluxo migratório sazonal, de lógica, portanto, ele acontece em função de lógica agrícola ou pecuária. Então, assim, geralmente a transumância está ligada a alguma atividade da agricultura ou da pecuária, mas principalmente a ideia da sazonalidade é que caracteriza a transumância. Portanto, sazonal. Já ouviu falar em festa junina, certo? Festa junina, eu gosto de festa junina, comer pinhão, pipoca, aquela coisa bacana, você tem milho verde, fogueira, é uma festa para tomar quentão, vinho quente, gosta? Eu também gosto. Gosta, Nathalie? Gosta, quem não gosta, né? Festa junina é fantástico, maravilhoso. Então, a festa junina é um bom exemplo para você pensar em um acontecimento sazonal. Festa junina não acontece em janeiro, festa junina não acontece em dezembro, festa junina não acontece no carnaval, festa junina tem a época específica do ano quando ela acontece. Então, é uma festa sazonal. Nós temos aí épocas determinadas de acontecimento dessa festa. Então, a sazonalidade marca essa ocorrência específica em uma época do ano. Legal? Fluxo migratório sazonal, de lógica, né? Acontece em função de atividades agrícolas ou pecuárias. Então, por exemplo, em função do clima, ali, de um clima mais quente, verão, você tem ali uma criação de determinada, sei lá, gado, ovelhas, cabritos, e por algum motivo de temperatura, ou mais quente ou mais frio, o pastor, o fazendeiro, resolve transferir esse rebanho para outro lugar. Bom, é um fluxo que vai acontecer por uma lógica pecuária nesse caso. Ou uma família, um grupo ali de pessoas que acabam cultivando determinado item agrícola e em época do ano, quando está muito frio ou muito calor, eles acabam migrando para uma outra região para cultivar esse mesmo item, só que numa outra condição climática. É uma migração que acontece por uma lógica agrícola nesse caso. No caso específico do Brasil, podemos pensar, por exemplo, na questão da colheita da cana-de-açúcar. Vou colocar aqui a questão da cana-de-açúcar. Olha só que coisa bacana. Cana-de-açúcar, um cultivo típico no Brasil, né? Nós somos muito fortes aí na produção de cana-de-açúcar, tanto na produção de açúcar especificamente, quanto de etanol. Mas em alguns lugares ainda no Brasil, principalmente mais no Nordeste, é comum, durante a época da colheita da cana-de-açúcar, a contratação de uma grande quantidade de pessoas para trabalhar na colheita da cana-de-açúcar. São os famosos boias frias, são chamados de boias frias, né? Então, existe a contratação dessas pessoas nas áreas urbanas, nas cidades. Da cidade, essas pessoas são levadas até a área da colheita da cana, ficam ali durante a época da colheita, pode ser um mês, 2 meses, às vezes um pouco mais. Trabalham na colheita da cana-de-açúcar, não tem vínculo empregatício e depois, terminado o serviço, eles voltam para as cidades. Ora, essa migração da cidade até o lugar da colheita e depois o retorno é o exemplo de transumância, certo? Ou mesmo ainda no Nordeste, ali em função do rigor climático da região do sertão, então a irregularidade pluviométrica muitas vezes
famílias a migrarem para lugares ali mais a menos em função da falta d'água ou da falta de chuva crônica. Tem ali a plantação, tem a criação de gado, então eles acabam migrando muitas vezes em função ali dessas épocas mais rigorosas na questão da seca. Transumância. A cana-de-açúcar, a questão dos boias frias também é um bom exemplo, nós podemos sempre enxergar a transumância ocorrendo quando tem atividades de lógica agrícola ou pecuária. Bacana? Segundo que eu tenho aqui, migração pendular. Pendular. Olha o nome, migração pendular. Sabe o que acontece? Essa migração é bacana. Eu vou roubar um negócio aqui da mesa, pera só um pouquinho, vou roubar. Arranquei um mouse, acabei arrancando um mouse aqui, que eu vou fazer uma brincadeira com o mouse. Assim, migração pendular é justamente a questão de um pêndulo. Imagina um pêndulo, vai, vem, estou te hipnotizando. Olhe fixamente para esse mouse, seus olhos estão ficando cansados, você está ficando com sono. Acorda aí, acabou. Só para ter ideia do pêndulo, certo? Pêndulo, vai e vem, vai e vem, vai e o vem. A ideia, deixa eu devolver o mouse que eu acabei de roubar aqui da mesinha. Nathalie, você não ficou brava não de pegar o mouse, né? Não, então tá bom. Eu já devolvi, já está tudo certo. Não quebrei não, está tudo funcionando. Acho que está funcionando. Migração pendular faz essa analogia ao movimento de um pêndulo porque representa esse deslocamento diário de pessoas, trabalhadores, estudantes que saem de regiões periféricas ou de cidades adjacentes aos grandes centros urbanos. As pessoas saem de casa, vão trabalhar aí nos centros financeiros, econômicos das cidades e depois voltam. Então esse movimento de ir e vir todo dia, eu vou durante a manhã, trabalho, volto à noite. Essa movimentação é a migração pendular. Vamos registrar isso? Vamos deixar isso bonitinho aqui. Então, a migração pendular é justamente esse fluxo diário das regiões periféricas, né, de áreas periféricas, de regiões periféricas, de regiões periféricas em direção aos centros de regiões periféricas, em direção às áreas centrais. Vamos chamar assim. Áreas centrais seriam áreas de maior oferta de emprego, maior oferta ali de ensino, seja ensino médio, seja ensino mais básico nem tanto, né? Ali geralmente nós temos creches, temos colégios, temos escolas para as crianças próximas às áreas residenciais, mas muitas vezes ensino médio já não tem, e faculdade muito menos ainda, ou cursinho. Então áreas centrais representam não exatamente o centro de uma cidade, mas as áreas economicamente mais favorecidas que maior oferta de emprego. Regiões periféricas, aqui é importante, regiões periféricas, nós estamos falando de bairros mais afastados, então bairros ali bem afastados em relação a essas áreas centrais, ou podemos também assumir como municípios, cidades vizinhas, ali, cidades dormitórios, são cidades próximas às áreas centrais, as pessoas moram ali em uma cidade próxima, sai todo dia, vai trabalhar, estuda e no final do dia volta. A migração pendular, ela representa aí, na verdade, uma lógica urbana, né, muito forte. Então, as cidades grandes que acabam crescendo muito horizontalmente, elas se espalham bastante no espaço, então cria ali uma necessidade desse fluxo diário. As pessoas moram em áreas, muitas vezes por questões financeiras, econômicas, as áreas centrais são muito mais caras, né? Especulação imobiliária torna o terreno muito mais caro, as pessoas migram para as áreas, elas moram em áreas mais afastadas, só que são obrigadas a trabalhar ou a estudar nessas áreas centrais. E isso, claro, que acaba criando ali uma situação não muito bacana, né? Muitas vezes as pessoas perdem 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas nesse deslocamento. Carro, ou vem aí de moto, ou vem de ônibus, ou vem de metrô. Nathalie está falando que é isso. Quanto tempo você leva da sua casa até aqui, Nathalie? 1h30. 1h30, Nathalie, leva 1h30 para vir e 1h30 para voltar. Sim. Olha só, não é legal, isso não é gostoso, né? Não é gostoso. Claro que não. E isso, infelizmente, é uma realidade para muita gente, principalmente em cidades grandes. Cidades grandes, isso acontece com uma grande frequência. Então a migração pendular, muitas vezes, é uma situação que acaba motivando as pessoas a buscarem ali, a migrarem para outras cidades, cidades menores, cidades médias, que não dá, né? 1h30, 2 horas ali por dia, não tem como você ficar muito tempo preso nesse deslocamento. Migração pendular, só preste atenção no seguinte, não é exatamente uma exclusividade de países emergentes como o Brasil ou países em desenvolvimento.
A migração pendular também acontece em países desenvolvidos. Você tem algumas áreas nos Estados Unidos, por exemplo, onde a estrutura urbana, Los Angeles é uma cidade que acontece isso, os escritórios, o local, digamos assim, mais comum de trabalho, no centro de Los Angeles, só que a estrutura urbana ali, as áreas residenciais são bem afastadas. As pessoas saem de carro, tem que pegar o carro todo dia, dirigir ali uns 20 quilômetros até chegar ao trabalho, e depois volta, isso gera um trânsito imenso, toda uma confusão. Migração pendular acaba acontecendo tanto em países em desenvolvimento, países desenvolvidos, é um mal da atualidade, digamos assim, né? Mas isso obviamente mostra um planejamento urbano não muito legal, não muito bacana. Então migração pendular, transumância, dois tipos específicos de migrações, aparece bastante aí em questões, espero que tenha esclarecido para você, você viu que não é tão difícil assim? Muito bem, espero você nas próximas aulas para a gente completar aí a parte de demografia, geografia da população, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau!